Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre os espelhos planos. Basicamente nós vamos mostrar para vocês aqui quais são as características da imagem formada por espelhos planos. Então, muito bem. Então vamos supor que eu tenho aqui um espelho plano. Lembrando que um espelho é toda a superfície polida que reflete a luz de forma regular, tá certo? Esse é o conceito de espelho. Espelho, então, é toda a superfície polida que reflete a luz de uma forma regular. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, né, um espelho, e aí diante desse espelho eu vou colocar aqui um objeto. Muito simplesmente, vamos supor que é uma pessoa, está aqui um cidadão. Uma pessoa diante desse espelho, está aqui um objeto. O que vai acontecer? Do outro lado do espelho, lá atrás do espelho, vai ser formado o quê? A imagem daquele objeto. Então aqui está a imagem do objeto. Bom, essa imagem ela tem algumas características que é importante nós conhecermos essas características. Quais são então, pessoal, as características daquela imagem? Vamos escrever aqui, características da imagem. Bom, a primeira característica que nós gostaríamos de enfatizar aqui, ó, daquela imagem, é com relação à dimensão. Pessoal, essa imagem tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho, ou ela tem uma dimensão, um tamanho diferente do objeto? Ela tem a mesma dimensão. Então, a primeira característica é essa, tem a mesma dimensão do objeto, certo? A mesma dimensão do objeto. Essa é a primeira característica que nós gostaríamos de enfatizar aqui na imagem. Segunda característica dessa imagem, olha só, se o objeto está a uma distância x do espelho, qual é a distância também da imagem ao espelho? É a mesma distância. Então eu posso falar que a imagem ela é o quê? Ela é equidistante do espelho em relação a quem? Em relação ao objeto. Então imagem e objeto são o quê? Equidistantes do espelho, ou seja, tem a mesma distância do espelho. Terceira característica dessa imagem. Essa imagem formada pelo espelho plano, ela é uma imagem real ou ela é uma imagem virtual? Ela é uma imagem o quê? Uma imagem virtual. Por que essa imagem é uma imagem virtual? Ela é uma imagem virtual porque ela não é formada pelo cruzamento efetivo da luz. Ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos do raio de luz. Ela está lá atrás do espelho, por isso que ela é uma imagem virtual. Quarta característica dessa imagem, pessoal. Essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Ela é direita ou é invertida? Ela é direita, tá certo? Ela é direita. Ou seja, se o objeto está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima. Ela não é invertida. Porém, ela é uma imagem reversa. Então, eu vou colocar que essa imagem é direita, traço, e ela também é reversa. Por que ela é uma imagem reversa? Perceba, se este objeto levanta a mão direita, a imagem levanta que mão? A esquerda. Se você levanta lá o pé esquerdo, a imagem levanta que pé? O pé direito. Então a imagem ela é reversa, não é inversa, ela é reversa e ela é direita. O fato dela ser uma imagem reversa explica para nós agora, por exemplo, por que geralmente nos veículos da ambulância, a ambulância tem escrito na frente assim no capô, está escrito lá ambulância. Como que está escrito lá? Está escrito de maneira invertida ou de maneira revertida? Ela está escrita de maneira revertida. Por quê? Porque se eventualmente algum condutor estiver numa pista e atrás dele tem uma ambulância, quando ele olhar no espelho retrovisor, ele não vai ler aquilo de forma revertida, porque ela já está revertida. Então, se ela já está escrita de maneira reversa, ele vai ler de maneira correta. E ele não vai ter nenhuma dificuldade, né, para visualizar que uma ambulância sair da frente e deixar a passagem livre. A gente diz isso, é importante porque, por exemplo, quem tem problema auditivo, quem não ouve, também pode dirigir, tá certo? Essa pessoa não vai ouvir o barulho da sirene da ambulância. Então, via de regra, a atenção difusa dela vai estar no sentido de olhar diante de si no espelho. Então, assim que ela vê atrás de si lá uma ambulância, um carro de polícia, ela já vai dar licença para aquele veículo passar, ok? Então, essas são aqui as características da imagem do espelho plano. Obrigado, até a próxima.